Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos corações de todos vocês, iniciando o nosso diálogo espírita de hoje. No quadro Fonte Allan Kardec, mais comentários sobre as provas da existência de Deus. Tem gente que diz que Deus não existe. Será que o estudo da doutrina espírita pode nos convencer de que realmente Deus existe? E o Espiritismo responde: os contatos com os bons espíritos são sempre bem-vindos. Mas então, será que só os espíritas possuem, digamos, este privilégio? Mas antes desses assuntos, nós vamos ver, tratar no nosso tema livre, sobre o uso e o abuso de dinheiro, da saúde, do sexo, do tempo, dos amigos e outras coisas mais. Portanto, agradecendo desde já pelo carinho da sua audiência, iniciamos o nosso diálogo espírita de hoje. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje nós vamos falar sobre o uso e abuso, tirado aí, inspirado, digamos assim, de uma página do livro Estude Viva, psicografias de Francisco Cândido Xavier, Evaldo Vieira e os espíritos comunicantes Emmanuel e André Luiz. Essa página é da psicografia do Evaldo Vieira e a mensagem em si de André Luiz. Começa esse capítulo dizendo o seguinte: o uso é o bom senso da vida e o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Olha como começa bem. Aí eu pergunto aqui para a Mariana, ou melhor, pergunto não, peço para ela fazer uma rápida consideração sobre o primeiro item. Diz assim: o uso é moderação em tudo, abuso é desequilíbrio. Isso mesmo. E como é difícil nós acharmos esse equilíbrio no nosso dia a dia, para não cometermos o abuso, porque é muito fácil quando nós gostamos de uma coisa e nós não paramos para pensar que aquilo que nós gostamos, ele pode tornar um excesso. E esse excesso traz um desequilíbrio para nós, tanto no corpo físico, como também na parte espiritual. Então, o equilíbrio, o ajuste, ele é o bom caminhar. É aquele que você vai tranquilamente. Quando você começa a abusar, começa a sofrer as consequências. Se você tem maus pensamentos, começa também a dar errado. As coisas começam a não dar muito certo, as coisas começam a ficar mais tristes, mais devagar. Quando você exagera numa bebida, numa comida, num vício, tudo isso é prejudicial à saúde. O corpo vai apresentar. Isso. Andréia, o uso, diz lá o André Luiz, o uso exprime a alegria, do abuso nasce a dor. Claro, bem o que a Mariana comentou, né? É difícil para o ser humano achar esse equilíbrio. Existe, né, um treino todo que nós estamos aqui para esse treino. E quando a gente abusa, a gente sofre a consequência desse abuso, né? E a alegria, ela é expressa justamente em momentos de harmonia, né? Porque o excesso de alegria a gente chama de euforia. E a euforia traz uma agitação, traz algo que não é bom para o corpo físico, nem para o mental e nem para o emocional, né? Então, quando a gente está alegre, a gente está expressando uma virtude, que é uma virtude maravilhosa, e Jesus mesmo recomenda, né? Em várias passagens, né? O quanto é bom a gente manter o bom ânimo, né? A alegria é saudável. Só que o excesso de alegria, o abuso de momentos alegres, querer ao máximo aquele êxtase, aquela sensação, traz a euforia. E aí é o desequilíbrio, a outra face, né? Exatamente. Existem abusos, diz lá ele, existe abuso de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção, ou seja, não fazer certas coisas. Correto. Às vezes nós queremos aproveitar tanto tempo que nós acabamos desperdiçando esse tempo. Nós exageramos e nós não conseguimos dar conta de tanta coisa que nós queremos fazer.
E também tem quando nós temos a preguiça, a má vontade e deixamos o tempo correr, né? Nós não dedicamos o nosso tempo para estudar, para aprender, para praticar boas ações. Então, o tempo em excesso também causa um cansaço, porque nós vamos deixar passar muitas coisas, nós não vamos conseguir realizar bem feito. Aí tem aquele ditado, né? O apressado come cru, né? Então, é não saber aproveitar esse tempo, não saber aproveitar o conhecimento que temos. Às vezes nós queremos ler 10 livros para ter vários conhecimentos, para chegar nos nossos amigos e falar, eu li. Mas o que nós retiramos dali de proveito para nós? O que nós refletimos daquilo que nós lemos? Então, é um excesso. E as emoções acabam atropelando tudo o que nós desejamos realmente realizar. O tempo é um tesouro maravilhoso que nós temos à disposição. E como nossa passagem pela Terra é curta, né, nós temos que aproveitar o máximo possível, empregar muito bem. Mas também não adianta, como ela falou, querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer mal feito. Então, às vezes, é melhor ter uma metodologia adequada de fazer um pouco menos, mas fazer bem feito. O uso cria a reminiscência confortadora, o abuso forja a lembrança infeliz. É bem lógico isso, né? Porque é só a gente pegar um exemplo diário, né? Do dia a dia. Até a Mariana falou isso no início, que é o excesso, por exemplo, se a pessoa fizer um excesso alimentar, ela vai numa festa de aniversário e ela faz um excesso alimentar, né? Então come muito, bebe muito, ela vai ter lembranças infelizes daquele evento, né? E fica marcado na história de aprendizagem dela. A gente está falando de um exemplo simples. Quantas vezes a gente se recorda, ou melhor, vem à nossa mente coisas ou memórias inconscientes de fatos e eventos ocorridos em vidas passadas e que não foram tão felizes e que foram resultados de más experiências que tivemos, de situações ruins, de termos causado dano a alguém, né, ou a um grupo de pessoas. Então, essas reminiscências podem vir em sonhos, podem vir a qualquer momento, desde que nós estejamos vivendo algo semelhante, que lembre, né? Nós chamamos de gatilho emocional, quando algo faz lembrar alguma coisa antiga. E se aquilo que nós vivemos no passado não foi uma experiência produtiva para o espírito, boa, funcional, que o fizesse aprender, essa reminiscência trará dor, trará sofrimento, trará arrependimento, trará remorso, né? Bem isso. Quando ele fala lá no início da consciência tranquila, né, que é o uso, vida sem abuso, consciência tranquila, é bem isso. O que é consciência tranquila? Né? É a pessoa olhar para o seu passado e dizer, bom, claro que todos nós temos alguma coisa que a gente faria diferente. Acho que é quase impossível alguém na idade madura ou na velhice olhar para trás e dizer que nunca se arrependeu de nada. Só se ele não tiver autocrítica nenhuma também. Mas isso não pode atrapalhar o caminhar dele, né? Agora também temos que nos cuidar para que a gente comece a olhar o passado e ver um monte de coisa errada. Aí essas lembranças elas vão nos afetar e obviamente, então, o que é mais fácil? É não errar, né? Não errar no presente para não ter arrependimento depois. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem o uso adequado, sem o que surge o erro. Correto. Deus nos criou simples e ignorantes e dotados de inteligência. Justamente a inteligência, ela foi colocada, foi uma faculdade que Deus nos concedeu justamente para nós desenvolvermos e termos o conforto. Então é através da inteligência que nós iremos desenvolver os conhecimentos e para o nosso benefício. Agora, saber usá-los, isso é um grande desafio. Por exemplo, o computador. Nós sabemos, se passarmos horas
a fios ali na frente de um computador, nós teremos, né, consequências, prejuízo para a nossa visão, para a nossa saúde, para o metabolismo, ganhar peso, nós iremos ficar com uma vida muito sedentária. Assim é o uso dos aparelhos de mídia, o celular, as redes sociais. Então, tudo é equilíbrio e nós temos como medir esse equilíbrio, né? Porque nós temos inteligência. Então, tudo que existe é para nos favorecer, é para nos auxiliar enquanto nós estamos aqui na Terra, quando nós estamos encarnados. Mas o abuso é prejudicial, sim. Não podemos ser escravos dos objetos, né? Andréia, doença é abuso da saúde, vício é abuso do hábito, supérfluo é abuso do necessário, e egoísmo é abuso do direito. É bastante coisa, não vai dar para se estender muito, mas você consegue fazer uma apanhadinha? Claro, aqui eu acho que é importante a gente voltar para a primeira frase, né, que é o uso do bom senso. Em todas essas situações, o bom senso, né? Então, se exagerarmos, por exemplo, com o descuido da nossa saúde, a gente adoece, né? Tanto no campo físico quanto no emocional, né? Por exemplo, se a pessoa quiser fazer muito exercício físico, se ela abusar do exercício físico, que seria uma coisa boa, ela tem lesão, né? Se ela não fizer, ela também adoece porque ela fica sedentária e o sedentarismo causa consequências. Então, tudo a gente vai tentando entender, né? O vício é o excesso, né, dessa questão dessa vivência que a gente quer ter, essas experiências sensoriais com relação à comida, à bebida, ao sexo, ao comprar compulsivo, né? Então, também traz consequências e assim por diante, né? É verdade. Agora, a gente já está quase chegando no final aqui, tem mais 4 itens, vamos ver se a gente consegue fechar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o abuso do dinheiro. Então, o dinheiro, né? O dinheiro é um ganho através do nosso trabalho, né? Esse dinheiro, nós sabemos que a fortuna, ela é emprestada, porque na realidade ela não nos pertence, porque nós estamos aqui na Terra de passagem. Então nós trabalhamos, ganhamos o nosso dinheiro, mas se nós começarmos a nos preocupar exageradamente desse dinheiro, de como ganhar esse dinheiro, e começar então a abusar daquela quantia que nós ganhamos, nós iremos desvirtuar no nosso caminho, né? De ajudar o próximo, usar aquele dinheiro, aquela riqueza com sabedoria, para que o próximo também, né, ele possa desfrutar. Porque se eu tenho dinheiro e eu abro uma indústria, eu posso ofertar empregos. Então, o dinheiro está sendo bem usado. Agora, se eu tenho dinheiro porque eu desvio, porque eu engano, porque eu trapaceio, né? Porque eu estou preso, porque eu quero ter muito dinheiro, isso é um desequilíbrio, isso torna-se prejudicial para mim mesmo. E isso lá na frente vai ter as consequências. O dinheiro ele é um meio, né? Não pode ser o fim. Não é esse o objetivo. Você falou ali antes sobre sexo. É uma área delicada, né? Hoje em dia, particularmente com as mudanças sociais, hábitos, tal, uma liberdade, os limites se expandiram muito e muita gente já não tem mais uma noção clara do que é certo, o que é errado, até onde que pode, o que é válido, né? Eu gostaria que você falasse um pouco. Nossa, é bem importante, né? Porque nós temos vários desvios aqui pelo exagero do sexo, né? De toda a ordem, que geram os diversos transtornos, né? Chamadas parafilias. Então, por exemplo, o excesso, a pessoa que precisa de uma quantidade muito grande de experiências sexuais, né? Ela pode estar passando por um transtorno como esse. Aqui a gente está falando de coisa exagerada, pessoa que consome material pornográfico, pessoa que busca o sexo de forma promíscua, pessoa que não tem esse equilíbrio, né, de avaliar. E então ela está indo para uma via muito perigosa, muito difícil de fazer o retorno, né, porque terá consequências para aquele espírito, né, e a consciência dela talvez não fique tranquila, né.
E os espíritos, eles alertam em várias obras, muitas obras espíritas, eles insistem no uso do sexo de uma maneira responsável. Os espíritos dizem, nos romances espíritas, em obras não fictícias, não ficcionais, de que os espíritos padecem muito no mundo espiritual, muitos desajustes por abuso nesta área. Sofrem consequências, inclusive muitos que estão encarnados hoje, com vários problemas nessa área, são decorrências de abusos cometidos no passado. Então é uma energia que vem do espírito e que deve ser muito trabalhada com muita responsabilidade, não é para o gozo interminável, sem limites. Bom, um pouquinho sobre amizade, sobre amigos, para sobrar um pouquinho para ela ainda, por favor. Então, nós devemos ter respeito pelos nossos amigos, né? Amigos é como diz aquela música, né? É para se guardar do lado esquerdo do coração, né? Então, muitas vezes nós conhecemos pessoas que se diz amigo uma da outra, mas na realidade está ali só por interesse, só para usufruir ou para enganar, para ter vantagens. Então, isso não é amigo, né? Isso é aquele amigo da onça, né? Que não ajuda e atrapalha bastante. Então, esse tema é muito interessante, que tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta se Deus, né, se é falho o homem buscar o conforto. Deus fala que não. Os Espíritos respondem que Deus não condena o homem buscar o conforto, mas sim o abuso. O abuso. E você gostaria de falar sobre o poder, porque o poder não é só poder político, mas é o poder que as pessoas têm sobre outras pessoas, né? Desde os pais em relação aos filhos, o patrão em relação ao empregado, o abuso do poder nesses aspectos aí. Que está totalmente vinculado com o egoísmo, né? Porque a pessoa que exerce o poder sobre o outro, ela está sendo, de certa forma, egoísta e ela, de forma alguma, está sendo empática, que é se colocar no lugar do outro, né? Se a gente conseguir fazer esse exercício de empatia, se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente pensaria da seguinte forma: isso que está acontecendo comigo, eu gosto de sentir, então, isso que eu estou fazendo com o outro é justo, né? E aí a gente tem um pouco mais de bom senso com o uso do poder. Meus amigos, tempo esgotado para o nosso tema livre, nós voltamos no próximo programa e segue os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos irmãos, nesse programa de hoje, Fonte Allan Kardec, eu quero propor uma continuidade da última conversa que a gente teve, onde refletimos sobre a questão 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade maior o que é Deus. É um assunto bem interessante, é um assunto que cabe bastante reflexão. Então, eu achei por bem a gente retomar para poder colocar um pouco mais de argumentos e um pouco mais de reflexão sobre esse assunto que é tão importante para a gente começar a ter uma visão de Deus dentro de uma realidade lógica, né? Não dentro de uma, vamos dizer, da alegoria que sempre se teve a respeito do Criador. Então, inicialmente, a pergunta é respondida pela espiritualidade dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, dessas frases nós tiramos as primeiras ideias, as primeiras conclusões. Sendo Deus inteligência, nós, sendo imagem e semelhança, nós somos inteligência, nós somos espíritos inteligentes. Depois fomos à questão do que é o infinito, né, que justamente o infinito, para nós ele é infinito, pois desconhecemos onde começa, onde termina, então ele é infinito. E sendo Deus não infinito, mas eterno, que é diferente, né? O infinito é uma colocação que sempre quando se fala em Deus, justamente por não termos o conhecimento de início nem de fim.
mas a palavra mais correta para Deus seria a eternidade. Não teve nem começo nem fim. Ele sempre existiu. Pois se Deus tivesse alguma vez uma data de início, algo o teria criado, e ele não seria Deus, né? Essa é a lógica que partimos do que nos diz a espiritualidade maior sobre Deus. Bem, continuando, Kardec pergunta à espiritualidade sobre as provas da existência de Deus, né? Como vamos provar que existe Deus? Aí eles usam um raciocínio assim, até de certa forma simples, mas muito realista, onde eles colocam que a nossa própria ciência prega, e com razão, de que não há efeito sem causa. Se não há efeito sem causa, então eles sugerem para que a gente observe tudo que não é criação do homem, tudo que existe na natureza, tudo que nos rodeia. Qual é a causa de todos esses efeitos? Afinal, tudo é efeito. Então, é muito interessante esse raciocínio, porque buscando na natureza, nós descobrimos que todos aqueles efeitos fantásticos, e às vezes muitos deles incompreensíveis ainda para nós, para a ciência, tem que ter uma causa muito fantástica também. Tem que ter uma causa de uma sabedoria suprema, para que crie toda essa engenharia de funcionalidade, de maravilha, de beleza, de harmonia, que se observa, isso falando só aqui do nosso planeta, do que a gente conhece. E também Kardec comenta, que fica muito interessante depois nos comentários do livro, onde ele diz que alguém observando um quadro muito bem pintado, um quadro muito bem produzido, não vai imaginar que aquela obra de arte tenha sido produzida por alguém que não tenha uma inteligência e que não tenha um dom artístico. Então, ele vai julgar o autor daquela obra alguém realmente de qualidades artísticas superiores, de inteligência e de bom gosto, enfim. Para se produzir uma boa obra, há de se ter um bom autor. E assim ele insiste nessa questão. Observe em volta de você, observe a natureza, observe o seu próprio corpo físico. Qual é a causa de algo tão perfeito como o nosso corpo físico no funcionamento, com data de início, de meio e de fim, e um funcionamento completamente harmônico e de uma determinância, vamos dizer, que fisicamente perfeita? Há de ser uma inteligência suprema, uma inteligência tão superior que nós ainda não compreendemos. Mas, pelos instintos de toda a humanidade, sabemos, há um Criador, há um Pai Celestial. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte questão: somente através do Espiritismo é que se pode ter contato com os espíritos? E para nós espíritas, né, a pergunta até causa estranheza, porque a mediunidade existe de todos os tempos. Mas como o Espiritismo estuda a mediunidade e nos centros espíritas em geral se promove a educação de médiuns para ter um intercâmbio mediúnico sob controle e equilibrado, é natural que a dúvida surja.
André Luiz, um espírito que escrevia através do médium Chico Xavier, nos esclarece que a mediunidade, o dom de transmitir as mensagens dos espíritos, começou com os homens primitivos, os homens de cavernas, antigos, através dos sonhos. Eles tinham preocupações relativas ao dia a dia e os espíritos protetores daquelas tribos primitivas queriam ajudá-los. No desdobramento do sono, aqueles espíritos encarnados, aqueles homens que se preocupavam em achar as soluções, começavam a ter sonhos a respeito daquelas questões, sonhos difusos, que não se lembravam ao acordar. E aos poucos, essas pessoas que tinham contato durante o sono, elas começavam a ter intuições durante o dia e recordavam parcialmente a ideia recebida. E através da intuição, a mediunidade começou a se espalhar entre os homens. Mas ela existe em todos os povos, em todas as épocas. Na Índia, no Código dos Vedas, já está descrita a presença dos espíritos dos antepassados, como eles denominavam, dos espíritos desencarnados, que ficavam ao lado de certos brahmanes e se comunicavam. No Egito, todo mundo sabe que eles evocavam os médiuns. Como é que a gente sabe disso? Porque Moisés, quando tirou o povo hebreu do Egito, proibiu o intercâmbio com os espíritos. Por quê? Porque os egípcios antigos tinham o costume de consultar os espíritos a respeito de qualquer questão corriqueira. E o dom da mediunidade era usado para obter lucro, para obter vantagens, ou através do sacerdócio organizado para impor temor à multidão. Era mal utilizado. Então, para coibir esses abusos, foi proibido o intercâmbio com Moisés. Óbvio que se proibiu o intercâmbio é porque ele existia e porque havia abusos em torno dele. A própria Bíblia relata muitos casos de mediunidade, escrita direta nas paredes, né? O dom de prever o futuro, a consulta do rei de Israel da época, a pitonisa de Endor, para se comunicar com o espírito do profeta Samuel. Saul tentou obter orientação do espírito já desencarnado, porque eles conheciam o intercâmbio. O dom da mediunidade existe como próprio da natureza humana. Assim como às vezes a gente capta o pensamento de um parente querido, a gente sabe que uma pessoa que a gente conhece, está em contato, vai falar, ou pega um telefone para ligar para alguém e a pessoa está ligando para nós, provando que existem conexões mentais, a mediunidade é uma forma mais abrangente, um pouco mais desenvolvida disso. Você conecta com outra mente e transmite aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. E está ao alcance de quase toda criatura. Existe embrião em todos os seres humanos, é um sentido que vai se desenvolver com o tempo. O que não pode haver é abuso desse dom para a busca de soluções fáceis, que economizem trabalhos que o próprio ser humano deve desenvolver. Então, a doutrina espírita nos traz a mediunidade de uma forma mais disciplinada, mais educada, para que seja utilizada apenas para a sua finalidade de trazer esclarecimentos espirituais ou de atender a espíritos que precisam em condições sob controle. Mas o dom de sentir os espíritos faz parte dos presentes de Deus para nós, que nos isolou num corpo de carne, mas nos permitiu as antenas que nos ligam àqueles a quem amamos, que nos buscam e que gostariam de nos mandar as suas ideias, os seus sentimentos e as suas mensagens. Com amor, estudo prévio e equilíbrio, a mediunidade é um dos maiores presentes que a humanidade recebeu. Muita paz, fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.